Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui numa sala do Parlamento, onde estamos ao pé de dois bustos, de Almeida Garrett e Alexandre Herculano, e com a deputada Ana Passos, do PS. Muito bem-vinda. Olá, Francisco, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É com enorme prazer e honra que participo no vosso projeto. Muito obrigada pelo convite. E começando já por falar da sua vida, da sua ligação também à sua terra, que é Faro. Como é que descreve Faro, para quem não conhece? Faro é uma cidade muito cosmopolita. É uma cidade que está no coração da Ria Formosa. É banhada pela Ria Formosa, que é um sistema lagunar lindíssimo. E uma cidade de serviços, com pessoas de todo o lado do país que procuram trabalho e que vão trabalhar para Faro. É uma cidade bonita, vive-se bem em Faro. E quais é que são as primeiras memórias de crescer em Faro? Já vamos falar de Moçambique, mas falando de Faro primeiro. Eu não tenho assim muitas memórias, que eu saí de Faro com 2 anos de idade e depois regressei aos 8 anos. Primeiras até aos 2 aninhos, tenho assim muito vagamente memórias dos meus avós, mas muito pouco, quase nada. Mas quando volta, já também num período que já apanha mais a transição democrática, como é que foi também essa vivência e quais é que são as primeiras grandes memórias que tem, nomeadamente também políticas e desse fervor que se vivia à época? Quando volto com 8 anos de idade, os meus pais, com receio daquilo que se estava a passar em Moçambique, puseram-me num avião e viajei sozinha, passei aqui por Lisboa e depois Faro. A primeira sensação é chegar a um sítio que me era estranho. Recordo-me bem o aeroporto de Faro, recordo-me de ver dos meus avós chamarem por mim, e era toda aquela expectativa. Agora como é que vai ser o futuro da família e pronto, e viver ali por uns tempos na casa dos meus avós. Por um lado foi bom, o conforto dos avós, mas muita expectativa. Como é que a situação em Portugal iria evoluir, como é que nos iríamos estabelecer aqui em Portugal. E falando desses 6 anos em Moçambique, de forma também é que marcaram e como é que era a realidade naquela altura? Eu era uma criança e tinha aquela liberdade de ser criança, de brincar na rua e não me sentia em perigo. Separei-me dos meus amigos. Naquela idade dos 7, 8 anos é um bocadinho crítico ficar ali sem os nossos amiguinhos, mas os meus pais trabalhavam, mas tenho boas memórias da vida em contacto com a natureza, desfrutar daquelas praias e daquelas paisagens maravilhosas. E já teve a oportunidade de voltar, entretanto? Moçambique não, já fui à África do Sul e senti o cheiro da África. O cheiro da África nunca se perde. E falando um pouco do que segue na sua área de formação, pois especializa-se mais na área das ciências e a sua licenciatura é em Biologia Marinha. Biologia Marinha e Pescas, pela Universidade do Algarve, sim. Foi o facto de viver no Algarve, junto ao oceano, também influenciou a olhar mais para o mar e também um período de Moçambique? Ou o que é que lhe cativou nessa área? Eu acho que foi o reconhecimento do grande potencial que o mar se apresenta a Portugal e também gostar Eu, no secundário, estudei na Escola Tomás Cabreira, tive um professor de Ciências Naturais que me marcou muito e que nos fazia despertar curiosidade pela vida animal e marcou-me esse professor. E eu acho que o facto também de ter passado por África e de viver junto ao mar e de reconhecer que havia ali um grande potencial e que muita coisa poderia ser feita, foram todas essas circunstâncias que confluíram depois na minha decisão de escolher Biologia Marinha e Pescas.
E ultimamente tem sido muito falado um documentário também da Netflix, Seaspiracy, em que fala muito das pescas mais de uma forma industrial, mais intensiva e dos malefícios que poderá ter no planeta. Como é que encara também esta realidade e de que forma é que poderá ser, um termo que também é sempre muito falado nessas questões, ser um setor sustentável? Há que haver aqui um encontro e um compromisso entre a dimensão ambiental e a dimensão económica e a dimensão social, sempre, porque também existem imensas comunidades pescatórias e temos que fazer aqui, não podemos deixar os nossos pescadores fora assim de um momento para o outro, não é? Há que haver aqui, e há muitos caminhos a seguir, as artes de pesca sustentáveis, até para benefício deles próprios, não é? Da manutenção, a recuperação dos estoques, a recuperação dos ecossistemas. E, por acaso, na Comissão de Agricultura e Mar temos estado a discutir um projeto fabuloso que se localiza lá no Algarve, que se irá localizar no Algarve, que é a definição de uma área marinha protegida no Recife natural de Pedra do Valado, que vai desde Albufeira a Lagoa, passando ali pela bacia da Armação de Pera, onde temos ali um potencial, é um verdadeiro diamante para o Algarve e para o país, em termos de espécies únicas, de sítio de alimentação e de reprodução de espécies comerciais, que importa proteger e defender, e que é um projeto fantástico. E fez o PhD lá fora, o doutoramento em Leicester. Como é que foi o que é que lhe deu mais a vontade de especializar também em genética e sobretudo no Reino Unido? Eu, quando terminei a licenciatura em Biologia Marinha e Pescas, no final, nos últimos anos, quarto e quinto ano, nós tivemos as cadeiras de genética e começava-se a falar muito na manipulação genética, melhoramento de espécies, e interessei-me por essa área e procurei, recordo-me, ainda não existia internet, e recordo-me de ir para a biblioteca procurar nas revistas científicas projetos que estivessem relacionados com a área, e vi um que me despertou. Era na genética microbiana, mas bastante interessante, e achava, e o pouco que eu consegui descobrir na altura sobre os orientadores de projeto eram de referência internacional, e achei que era uma boa ideia alargar um bocadinho os meus horizontes e ir para fora. Candidatei, mandei currículo, aceitaram. Candidatei-me também às bolsas na altura da GNICT, consegui bolsa e desenvolvi um projeto que me agradou e aprendi imenso. Trabalhar com os melhores e trabalhar na altura em Portugal. Na altura, agora não, Portugal tem conseguido avançar imenso nessa área da investigação científica, mas na altura ainda estávamos a dar os primeiros passos. E foi muito bom ter passado por Inglaterra, pelo Reino Unido. E esse período em Inglaterra também a marca em termos de participação cívica pela vivência que também adquiriu lá? É verdade. Foi o período de transição, foi quando Tony Blair chegou ao poder, e todo aquele entusiasmo de ver o Labour no governo e todas aquelas medidas, e entusiasmo-me bastante. A par também de acompanhar a participação cívica que os ingleses têm na sua comunidade, no seu bairro. Organizavam-se muito bem, decidiam no próximo fim de semana vamos para ali, para aquela rotunda, porque queremos isto, queremos aquilo, e aquela organização, a forma como se organizavam e se juntavam para defender os interesses da comunidade, achei muito interessante, porque não se via aqui em Portugal, e ajudou-me
a tomar essa decisão. Eu já me identificava com os princípios do Partido Socialista, mas pensei, um dia que regresso a Portugal e irei também participar e contribuir, porque acho que devo, e é assim que devemos estar em sociedade. É cada um dá aquilo que sabe, um pouco daquilo que sabe, para contribuir para melhorar o bem-estar de todos. E depois, quando volta, escolhe também o Partido Socialista. Por que razão o PS? É pelos princípios do Partido Socialista, os princípios da Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e solidariedade. Todos esses valores, o Estado Social, a escola pública. Eu sempre estudei na escola pública, estive numa universidade pública, o Serviço Nacional de Saúde, a importância do Serviço Nacional de Saúde, que se notava imenso também em Inglaterra. Eu engravidei em Inglaterra, vim grávida da minha filha e recordo-me que assim que engravidei deram-me logo uma enfermeira parteira para acompanhar o parto, que ia à casa, e eu achei fabuloso aquele serviço. Tinha medicamentos gratuitos, tinha mesmo até um ano após o bebê nascer, o bebê tinha medicamentos gratuitos, era um acompanhamento humano, muito humano, ninguém ficava de fora, ninguém ficava de fora. E como é que foi o primeiro dia que chegou aqui à Assembleia da República como deputado? Eu já cá estive na anterior legislatura, não na totalidade, vim nos primeiros 6 meses da geringonça substituir uma colega que teve bebê, que estava de licença de parto. Acho que foi 26 de novembro, foi quando foi constituído o primeiro governo de António Costa, e então estava muita gente na sala 7, salvo erro, na sala atrás da biblioteca, todos ali em fila, e foi assim uma coisa, havia muita expectativa, o que é que vai ser isto da geringonça, ninguém sabia, era tudo novo. Recordo-me depois de ter passado pelo processo de credenciação, entrei no plenário e senti-me assim uma formiguinha, e agora para onde é que eu vou? Nem sabia onde é que iria sentar. A pessoa fica assim um pouco, porque foi tudo muito rápido. Naquele 26 de novembro, acho que foi tudo muito, umas coisas a acontecer umas a seguir às outras, mas depois nós adaptamos, encaixamos e vamos aprendendo. Ainda me perdi, nas semanas seguintes andava aí perdida dentro da Assembleia, mas pronto, depois os colegas acompanharam-me, e sempre disponíveis, aqueles que já conheciam, que já cá tinham estado. Foi bom, foi um bom acolhimento, foi um bom momento. E depois desse momento, qual foi o momento também mais intenso que viveu ao longo da sua experiência? Mais intenso, talvez, apesar de eu não ter tido nenhum papel direto sobre o diploma, a aprovação da nova Lei de Bases da Saúde. A minha camarada Jamila Madeira, que teve com esse processo, mas ver a continuidade do projeto de António Arnaud e ver ganhar alguma modernidade e continuarmos na aposta pelo Estado Social, acho que foi assim o ponto alto seguinte da legislatura anterior. E quais é que são os deputados de outras bancadas parlamentares que também mais admira pela capacidade de trabalho, pela experiência, ou que já admirava antes de aqui chegar? Eu nunca refleti sobre isso. Das outras bancadas nunca refleti sobre isso. Claro, da minha bancada tenho alguns que passaram por aqui, que me deixaram, que me inspiraram. Das outras bancadas não lhe sei dizer. E das figuras políticas portuguesas da nossa história também, quais são as que a inspiram mais? Mário Soares marcou o país, marcou-nos a todos, socialistas. Soares marcou. E da vertente internacional? Internacionalmente, figura política? Sim, mas também fora da política. Madiba, Nelson Mandela.
inspira-me, a questão dos direitos humanos, da resiliência. Agora, de momento, também gosto muito, mas está na nossa bancada atualmente o professor Quintanilha, porque me identifico um pouco com a parte académica, mas é um homem de enorme sabedoria também é uma grande inspiração. Fora da política, inspiram-me escritores. Eu sou uma leitora ávida e tenho escritores que me inspiram. E passamos agora à segunda parte da nossa entrevista com as nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Segurança ou liberdade? Liberdade, mas em segurança, não é? Ciência ou crença? Ciência. Campo ou cidade? Praia. Falta praia. Poder executivo ou legislativo? Isso é diferente, comparar os dois. Vejo virtudes nos dois. Pode ser os dois. Pode ser os dois, sim, os dois. Qual é que acredita que seja a verdadeira força do amor e da paixão? A verdadeira força do amor e da paixão? Empatia. É empatia, talvez. E chutes e pontapés ou Rui Veloso? Isso é difícil. Chutes. Saramago ou Camões? Saramago. Nascer ou pôr do sol? Nascer. Obama ou Hillary Clinton? Obama. 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade, já falámos de algumas personagens históricas, se tivesse a oportunidade de convidar uma pessoa para almoçar com quem nunca teve essa oportunidade, quem é que seria essa pessoa? Posso convidar o Obama? Sim, tem sido muito escolhido. Tem? Oh. E qual é que seria o prato dessa refeição? Xarém. Seria no Algarve, em algum restaurante Algarve. especial? Não, xarém é bom em qualquer sítio no Algarve. E qual é a primeira pergunta que faria ao Obama? A primeira pergunta, o que é que ele mudaria no mundo? E o que é que mudaria no mundo, neste caso? Erradicava a pobreza. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? Islândia. A Islândia toda ou Reykjavik? Ou seria à volta? Toda. Eu tenho um sonho para cumprir e já o transmiti aos meus filhos, que é ver a aurora boreal. Tenho esse grande desejo. E falou há pouco de inspirações literárias. Quem é que são as suas maiores inspirações literárias? Sofia, Natália Correia, adoro poesia. Depois leio, adoro Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão. Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Entre outros, também gosto de biografia. E no cinema? Cinema, não sou grande frequentadora de cinema, mas vejo tudo. Não fujo um pouco a terror, a filmes de terror, e sou mais para o romântico. O piano, adorei. A imagem, Nova Zelândia, que é outro país lindo. A música e o romance. E na música? Na música, gosto de Maria Bethânia. Coldplay. Alguma música favorita dos Coldplay? The Scientist. The Scientist, faz sentido. E qual é para si o acontecimento histórico mais marcante de Portugal? 25 de Abril. E o que é que o 25 de Abril trouxe de... Qual foi a maior conquista de Abril neste caso? Foi a liberdade. E eu penso que para as mulheres foi ainda mais importante do que para os homens. E em que ano é que sente que essa igualdade de oportunidades entre homens e mulheres vai acontecer?
considerando que Eu ainda queria não... que fosse o mais rápido possível. Eu desejaria, especialmente ao nível de cargos de decisão e de a igualdade salarial e a remuneração é importante. Trabalho igual, remuneração igual, isso é fundamental. Passamos a um conjunto de palavras soltas. A primeira palavra, e peço que me diga o que é que associa estas palavras, numa ou em poucas palavras. A primeira que escolhi foi estratégia. Futuro. 2030. 2030, ambiente. Mulheres socialistas. Igualdade. Mar. 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 Paixão. Via do Infante. Economia. Estádio do Algarve. Elefante branco. Ciência. Paixão também. Genética. Modernidade. Turistas. Economia. Igualdade. Ser. Mudança. Transformação. Quais é que considera que são os maiores preconceitos que existem sobre o mundo político? Os maiores preconceitos que existem que são todos iguais, querem todos o mesmo, que não prestam, preconceitos, não preconceito. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Resiliência. E para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os portugueses? Uma mensagem de solidariedade e de união. E é importante agora nesta altura. Acho que os portugueses têm sido muito corajosos. Já foram em tempos idos, mas continuam a ser muito corajosos. E esta pandemia tem provado que nós temos mais força do que aquela que imaginamos e somos mais resilientes e capazes do que aquilo que nos consideramos. Acho que a autoestima portuguesa elevou-se e o que é bom e penso que é de se manter esta evolução de incremento da nossa autoestima e de que somos capazes de ultrapassar e de conseguir um Portugal melhor para todos. Ana Passos, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada eu, foi um prazer. Muito obrigada. E obrigado a todos lá em casa, continuem a seguir as 230 entrevistas que temos para vos mostrar, para conhecerem todos os deputados da Assembleia da República. Até já!